Muito bem, pessoal. Começando as resoluções da prova FPS Medicina 2023.2. A primeira questão é uma questão de função definida por sentença que ele trabalha um pouco de porcentagem, fala de imposto de renda. E aí ele fala o seguinte: em certo país, o imposto de renda de cada cidadão é calculado a partir de uma renda mensal. A função f de x expressa o imposto. F de x é o imposto. Tá? E x representa a renda de ambas as pessoas. Certo? Ambas dadas em unidades monetárias, que ele chama de UM. Mas entenda, se a pessoa ganha abaixo de R$ 4.000, ele não paga imposto. Se a pessoa ganha de 4.000 abaixo de 5.000, ele faz essa função. Agora, se a pessoa ganha acima de 6.000, a pessoa usa essa função. E aí ele quer saber qual a alternativa correta. É um problema muito simples e, inclusive, eu já deixei pronto aqui porque por uma questão de espaço mesmo, tá? A primeira questão na letra A, ele diz o seguinte: se você ganha 5.099, paga a mesma coisa de 6.001. É só prestar atenção que 5.099 está nessa faixa e 6.001 está nessa faixa. Então, 5.099 você troca no lugar de x nessa equação e 6.001 você troca nessa equação. Se der a mesma coisa, tá certo que não vai dar, porque numa vai dar 3.998 e outra vai dar 4.003. Essa alternativa, ela é falsa. Falsa. Na segunda, ele fala o seguinte: uma pessoa que ganha 5.000 paga R$600 de imposto. Não tem como. Por quê? Porque 5.000 é um número 5.000 é um número que está entre 4.000, certo? E 5.000, ó, tá vendo aqui, ó? 4 e 5.000 e 6.000. Então é só você botar nessa função aqui, ó. Quando você coloca nela, você vai ter R$200. Ele fala que é 600. Falso. No item C, uma pessoa que paga 25% de imposto de sua renda tem uma renda de 25.000. Aqui só tem que tomar cuidado com uma coisa. Você vai trocar 25.000 na última equação, porque 25.000 é um número maior que 6.000. Quando você troca na última equação, 25.000, na última, você vai ter R$6.100 de imposto. Aí a pergunta é: se eu tirar 25% de 25.000, será que vai dar 6.100? Não. Vai dar 6.250, que é diferente de 6.100. Esse item é um item falso. Esse último item, esse último D, é o verdadeiro. Por quê? Porque ele fala assim: o imposto pago ao cidadão é sempre, olha essa palavrinha, inferior a 30%. Vou limpar aqui e observe essa última equação. Se você observar essa última equação, aqui eu tenho 0,3x menos 1.400. E ele fala que é 30% inferior à sua renda. Perceba que a equação é 0,3x, que é 30% da renda, menos 1.400. Então, mesmo que você tenha 30%, você perde 1.400. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. É uma questão de função com porcentagem. Muito bem. O problema número 2 é do princípio ativo, que ela foi uma cópia fiel da SESMAC, só que aqui ele botou uma porcentagem para tentar se complicar. Diz assim: o composto A e B, eles têm misturas de dois princípios ativos. O composto A, 25% é X e 75% é Y. Aí, então, vamos lá, ver. Deixa eu engrossar a cor. Vê só. Composto A. Veja, ele fala que no composto A, 25% é X e 75% é Y. Então, vamos lá. Eu tenho X sobre Y.
Só que aqui tem uma sacada. Qual é a grande sacada? A proporção é de 1 para 3. Marconi me explica? Explico, com todo prazer. Eu tenho uma parte de x e 3 de y. Eu tenho 4 partes. Só que 1/4 é x e 3/4 é y. Ou seja, daqui, 1/4, daqui, 1/4 é o composto x. E daqui, 3/4 é o composto y. Ou seja, 25%, 65%. Aí é o mesmo esquema. Aí lá vem tu aqui, ó. Composto B. Aí no composto B, 40% é x, 60% é y. Aí mesma coisa. Lá vou eu aqui, ó. Composto B. Lá vou eu. X, y. Só que a proporção tem que se ligar que é 2 terços. Por que 2 terços? Porque se eu tenho 2 de um e 3 de outro, eu tenho 5 partes. Só que disso aqui, 2/5 é o composto x e 3/5 é o composto y. Só que você esquece que 2/5 e 3/5 é 40% e 60%, pô. Aí vê que massa. Vai existir um composto C, e desse composto C eu vou usar 20% do que A tem e 80% do que B tem. Aí veja só, vê a malandragem onde é que tá. Composto C. O composto C, certo? Eu vou até descer mais aqui um pouquinho. O composto C ele tem A e B. Só que ele vai usar 20% de A e 80% de B. Quando ele fala 20% de A, certo, pessoal? Preste atenção. É 20% disso aqui, ó. E quando ele fala 80% de B, é 80% disso aqui, ó, do que tem aqui, ó. Então, veja, lá vou eu. Vou separar, tá? Como assim, Marconi? Separar. Veja, lembra e ajuda muito. 20% é 1/5. 20% é 1/5. E 80% é 4/5. Então, daqui eu vou ter o seguinte: multiplicar cada parte de A, isso aqui, por 1/5. E cada parte de B, que é isso aqui, por 4/5. Então, lá vou eu. Vamos separar bem direitinho. Deixa eu botar aqui a setinha. Lá vai. Para x, 1/5 da parte de x, que é 1/4. E o outro é 1/5 de quem? De 3/4. Ou seja, isso é 1 para 20, isso é 3 para 20. Pronto. Só que isso é x, isso é y. Aí agora eu vou pegar 4/5 e vou multiplicar por 2/5. 8 para 25. Isso é x. 4/5 vezes... 4/5 vezes... Não. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vezes 3/5. 12 para 25. Já? Isso é y. Aí o que é que ele quer?
Depois que eu fizer uma mistura, que é o composto C, quanto vale X para Y na mistura? Então, quando eu uso X para Y na mistura, eu vou juntar tudo que é X. Quem é tudo de X? Tudo de X é o que eu vou colocar em laranja, tá? 1 para 20 de laranja, de vermelho. E 8 para 20. Ou seja, 1 para 20, 8 para 20. E o outro é o que eu vou colocar de laranja. O que é o Y? 3 para 20, 12 para 25. Epa, aqui é, deixa eu ver, cadê? Aqui é 25, para não errar em conta. 8 para 25. E o outro é 3 para 20, mais 12 para 25. Vamos nessa? Igual. Então lá vou eu. Dá trabalho, mas é assim mesmo. Tirando o mínimo que é 100. 100 por 20 dá 5. 100 por 25 dá 4 vezes 8, 32. 100 de novo. 100 por 20 dá 5 vezes 3, 15. 100 por 25 dá 4 vezes 3, 48. Cancela o 100. Soma 37 para 63. A alternativa correta é a letra B. Muito bem. O problema número 3 é um problema de quadrática. Muito bom, por sinal. Só tomando cuidado com os cálculos, tá? Que é o único desconforto. Inclusive, essa questão, ela estava na apostila, inclusive com batimento cardíaco. A taxa maximal de batimento cardíaco, denotada por TB e medida em batimento por minuto, é a maior taxa de batimento cardíaco que o indivíduo pode atingir através de exercício, sem que haja problemas severos. Usualmente, a partir de certa idade, a taxa diminui com a idade I do indivíduo de acordo com a função. Então, a função que ele deu foi TB, trocando a posição dela para facilitar, menos 0,018 I ao quadrado, mais 1,16 I, mais 163. Pronto. Isso aqui, segundo o texto, é o batimento. Isso aqui, segundo o texto, I é o que? A idade. Pronto. Veja, só lembrando, pelo simples fato desse coeficiente ser negativo, ele vai pedir algo relacionado à máxima. Ou ele vai dizer qual a idade, ou ele perguntaria qual a idade que leva ao batimento máximo, pergunta indireta, x do vértice. Ou ele perguntaria o número de batimentos máximos, y do vértice, que é o que dá mais trabalho, que foi o que ele perguntou. Qual a maior taxa maximal de batimento? Ou seja, ele quer o y do vértice. O y do vértice é a equação menos delta sobre 4a. Só que usar delta com esses números quebrados é muito ruim. Então, vamos tirar o x do vértice primeiro. X do vértice menos b sobre 2a. Menos b menos 1,16 sobre o dobro de menos 0,018. Menos com menos dá mais. Então, eu terei 1,16, 2 que multiplica 0,018. Andando 3 casas, 1, 2, 3, aí em cima, compensando, ficaremos com 1.160 sobre 2 vezes 18. Aí é que vem a confusão. Quando você dividir, isso aqui vai dar 32,2.
1160 dividido por 36. Deixa eu ver, 1160 dividido por 36. 32,2. Então, 32,2 é a idade do indivíduo para que o número de batimentos seja máximo. Só que agora que vem a parte chata. Você vai pegar esse número aqui, 32,2, esse aqui, e vai colocar no lugar de I. Essa é a parte chata. Então, vamos ter o seguinte. Vamos ter menos 0,018, que multiplica 32,2 ao quadrado, mais 1,16, 32,2 mais 163. Quando eu fiz com 32, que eu arredondei para baixo. Como eu arredondei para baixo e troquei por 32, deu 181. Mas como eu arredondei para baixo, claro que a resposta vai dar um pouquinho acima. Então, quando você fizer isso aqui vai dar aproximadamente 182, que está na letra C. O problema número 4 foi um problema muito tranquilo, e ele diz os dados que indicam a pressão arterial de 6 adultos. Ele coloca a pressão, mas perceba que as indicações não estão em ordem. 120, 108, 124, 136, 118. Por que isso? Porque ele pede a mediana. Tem que colocar em ordem. E ele pede a média nessa ordem. Mediana primeiro, tá? Colocando em ordem, aí você escolhe do menor para o maior para o menor. 108, depois 118, depois 120, depois 124, depois 136 e por último 150. A mediana, quando a quantidade de números é par, você pega os dois do meio, soma e divide por 2. Os dois centrais são esses. Então, a mediana seria 120 mais 124 por 2, ou seja, 244 por 2. 244 por 2, que vai dar 122. Então, como começa com a mediana, você eliminaria a letra D e eliminaria a letra E. Vamos para a média. Soma tudo e divide pela quantidade. Estamos nessa? Quem é soma tudo? 108, 118, 120, 124, 136, 150 sobre 6. Então, a média seria... Essa soma vai dar 756 por 6. Isso vai dar exatamente 126. Então, você procura a letra A. O problema número 5 também é um problema muito de boa, que envolve a regra de 3 e um pouquinho da parte de notação científica e tal. Se o coração de uma pessoa bate 75 vezes por minuto, uma pessoa que viveu 80 anos, quantas vezes bateu ao longo da sua vida? Ele deixa muito claro que isso é aproximado. Então, vamos lá. Batimento, tempo. Lembrando que esse tempo está em minuto, tá? Então, 75 batimentos por minuto. Só que a pessoa viveu 80 anos. Um ano, 365 dias. Um dia,
24 horas. 1 hora, 60 minutos. Então, só multiplicar tudo, tá? 80 anos, então vai ficar 80 vezes 365 vezes 24 vezes 60 B. Então, B, que é essa monstruosidade, vai ficar 75 vezes 80 vezes 365 vezes 24 vezes 60 vezes 75. Aí eu fui agrupando os números, tá ligado? Porque na hora de prova, fazer isso demora uma coisinha. Embora é conta mais elementar para você, né? Você faz numa boa. Mas assim, na hora da prova, é um problema. Quando você multiplicar isso tudinho, isso aqui vai dar em torno de 3 bilhões. Ou seja, 3 vezes 10 a nona. Você está procurando a letra E. Aqui. Vamos lá. O problema número 6, que é um problema de porcentagem com gráfico, é um problema tão bonzinho de fazer da FPS, que diz assim: um paciente compra remédios para diabetes, hipertensão e problema vascular. Então, quais são os problemas do indivíduo? Veja. Ou ele tem diabetes, ou ele tem problema vascular, ou ele tem problema... Aliás, vou seguir a ordem, tá? Para ficar bem organizado. Ou ele é hipertenso, deixa eu ver. Ou ele é hipertenso. Ou ele tem problema vascular. Pronto, aqui são as 3 vertentes, tá? Tá. Aí ele fala assim: o gasto com medicamento para diabetes é o dobro do medicamento de hipertensão. Beleza? É o dobro de hipertensão. E o gasto para o medicamento de problemas vasculares é 1/3 do gasto com hipertensão. Aí viu o que foi que eu pensei de primeira? O gasto para a diabetes é o dobro da hipertensão. Então, se a hipertensão é X, a diabetes é 2X. E o vascular é 1/3 da hipertensão. Então, é X sobre 3. Então, assim, ficava complicado fazer. Vê o que foi que eu pensei. Pode chamar X de qualquer valor. Então, por exemplo, eu vou dizer que X é 300. Então, veja, hipertensão é 300. Diabetes é o dobro da hipertensão, então é 600. E vascular é 1/3, é 300 por 3, dá 100. Mas por que 300? Porque 300 dá para multiplicar por 2 e dividir por 3 e ficar um número redondo. Então, isso aqui, que eu vou marcar em laranja, é o custo para diabetes, hipertensão e vascular. Agora, massa? Tá. Aí ele fala o seguinte. Vamos continuar o texto. Num mês qualquer, medicamento para diabetes, hipertensão e vascular aumenta 10, 5 e 30. Então, eu vou botar aqui, ó. Veja. Após aumento. Beleza? Então, diabetes, que era 600, a diabetes aumentou aqui em quanto? Deixa eu ver aqui. Diabetes, hipertensão e problema, 10, 5 e 20% de aumento. Então, se é 10% de aumento, vou multiplicar 600 por 1,1. Por que 1,1? Porque é 110%. Ele vai para 660. A hipertensão aumentou em quanto? 5%. Então, é 300, que multiplica 1,05. Ou seja, 315. E o vascular aumentou em 20%. Então, é 100,
vezes 1,2. Ou seja, 120. Isso de amarelo é o novo gasto. Aí vê que massa. Se eu somar isso aqui, ó. Se eu somar isso aqui. 600 com 660 com 315 com 120 vai dar, essa soma vai dar 1.095. E essa soma aqui, ó, vai dar 1.000. Só que ele quer saber qual é o gráfico que melhor representa. Aí vê que top. Primeiro, qual é a maior fatia? Vamos lá. Qual é a maior fatia? 660. Lembre que a diabetes é o mais escuro. 660 é o que tem o maior escuro em relação a todos. Olhe para todos os gráficos. Olhe para todos os gráficos. O único gráfico que tem o preto mais escuro do que todos é o gráfico que representa a letra B. Tá feito. Letra B. Não tem o que fazer. Beleza? Sexta alternativa correta é a letra B de bola. Muito bem, pessoal. O problema de número 7 da FPS, sem dúvida nenhuma, foi o problema que mais deu trabalho e essa vai ser a mais errada. Veja, eu resolvi ela antes até para facilitar o entendimento, tá? E não ficar uma coisa tão prolixa, mas é inevitável. Aqui ele coloca uma matriz, mas de matriz não tem nada, sabe? É só um sistema de equações. Porque ele fala no texto que isso aí representa o número de consultas dos médicos. Em janeiro foram 30 de A, 40 de B e 50 de C, totalizando 9.475. Então a primeira equação é 30A, 45B, 50C, 9475. Na segunda, em fevereiro, foi 25 de A, 30 de B, 35 de C. Então 25A, 30 de B, 35 de C, igual a 6.800. Aí na última foi, em março, 40 de A, 20 de B, 20 de C, 5.900. Aí agora vamos simplificar. A primeira equação eu simplifiquei por 5. A primeira equação eu simplifiquei por 5. Aí ficou 6A, 9B, 10C, 9.475 por 5, ficou 1.895. A do meio eu dividi por 5. Aí ficou 5A, 6B, 7C, 1.360. A última eu simplifiquei por 20. 2A mais B mais C igual a 295. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a do meio, multipliquei por menos 1 e somei com a de cima. Então, a de cima eu repeti, 6A, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Eu repeti, tá aqui. E a de baixo, a do meio, eu troquei o sinal. Então, vai ficar 6A menos 5A. Aí, eu vou botar aqui em cima, ó. Continua aqui em cima, ó. Vai dar A. 9B menos 6B, 3B. 10C menos 7C, 3C. 1895 menos 1.360 vai dar 535. E somei com a última, que é essa aqui, ó. Somei com a última, que é essa aqui, ó. Aqui, ó. Aí vai ficar. Aí o que é que ficou com A mais 3B mais 3C, 535. 2A mais B mais C, 295. Aí multipliquei a de baixo por menos 3. Aí cancela o B, cancela o B, cancela o B, cancela o C, menos 6A, menos 885 mais 535. Vai ficar A igual a 70. Como A igual a 70, aí você vai escolher duas equações dessas aqui, ó. Dessas aqui, ó. Para trocar o A por 70. Então, eu escolhi a última. Então, vai ficar 2 vezes 70 mais B mais C, 295. Então, B mais C igual a 155. Tá aqui. E escolhi a do meio. 5 vezes 70, 6B, 7C, 1.360. Aí vai ficar 6B mais 7C, 1.010. Então, ficou esse sisteminha aqui azul. B mais C, 155. 6B, 7C, 1.010. Resolvendo, dá 80. Como o problema deseja o quanto C excede A, ele quer C menos A, ou seja, 80
menos 70. A resposta procurada é letra A, 10. Amigo, se você errou essa questão na FPS, não se aperreie. Você e o mundo errou ela. O problema número 8, que é um problema bem fácil, que ele faz uma menção aqui a cilindro. Cara, é uma questão bem fácil mesmo. Admita que uma artéria tem forma de cilindro reto de raio da base 8 vezes 10 a menos 3. Então, o raio é 8 vezes 10 a menos 3 centímetros. A velocidade do sangue é dada pela função V igual a 1,28 menos 20.000 que multiplica R ao quadrado. Cuidado, viu? Cuidado que aqui é um problema. Onde R, que não é esse aqui, que não é esse amarelo, é a distância do ponto considerado ao eixo da artéria. Qual a velocidade do sangue em que o ponto situado da distância é a metade do raio. Ou seja, esse Rzinho aqui, ó, esse Rzinho aqui é Rão sobre 2. Então, V será 1,28 menos 20.000, que multiplica o quê, jovens? 8 vezes 10 a menos 3 sobre 2 ao quadrado. Que se você simplificar aqui, vai ficar 4. Portanto, V é 1,28 menos 20.000, que multiplica 16 vezes 10 a menos 6. Vamos organizar. 1,28. 20.000 é 2 vezes 10 a quarta. 16, 10 a menos 6. Agrupando isso aqui, ó, potência de mesma base, repete a base e soma, né, na multiplicação. 1,28 menos 32, 10 a quarta com 10 a menos 6. Vai ficar 10 a menos 2. Moral da história, V é 1,28 menos 0,32. Isso dará 0,96 centímetros por segundo. Você está procurando isso na letra D. Aí. Vamos nessa? O problema número 9, que é de logaritmos, mas ele faz uma menção a log neperiano. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Diz o seguinte, que a população de uma grande cidade é modelada por essa função que aqui está. Onde P é a população, isso ele chama de população. E, obviamente, isso aqui é o tempo em anos. Opa, desde 2020. Então, o início da parada é 2020. É 2000, desculpa. 2000. Em que ano a população vai ser 10 milhões? Então, bora. Vai botar 10 aqui, ó. Que é 10. 10 sobre 1 é igual a 20 sobre isso aqui tudinho, ó. Isso aqui tudinho, ó. Isso aqui, ó. Só que eu vou fazer uma coisinha aqui só para facilitar, para não botar esse monte de coisa não sei o que, tal. Vou chamar isso aqui, ó, de uma letra qualquer, sei lá, K. Então, ó, 10K igual a 20. É só para reduzir. Cancelo. Então, K é igual a 2. Só que o K, só vou
facilitar a conta, lá vai, 1 mais 5 é elevado a menos 0,8005t igual a 2. Passo para lá, o 1 vai ficar 2 menos 1, 5 é menos 0,80 Epa, peraí, deixa eu consertar aqui. Menos 0,0805t igual a 2. Quando eu passar esse 1 para cá, aqui vai ficar 2 menos 1, tá? Então, vamos ficar com 5 é menos 0,0805t igual a 1. Esse rapaz que está multiplicando vem para cá dividindo. É elevado a menos 0,0805t igual a 1 quinto. Passando aqui para cima, né? Deixa eu facilitar aqui, dar uma esticadinha aqui. Fazendo aqui no cantinho, eu posso dizer que, aqui ó, é elevado a menos 0,0805t igual a 0,2. Equação exponencial de bases diferentes. Coloca log de um lado e log do outro. Só que o log que ele deu foi o logaritmo neperiano. Por que ele deu log neperiano? Porque o log neperiano de um número qualquer, x, é a mesma coisa que o logaritmo do número na base e. Então, é como se eu tivesse assim, ó, logaritmo neperiano de e elevado a menos 0,0805t igual a log neperiano de 0,2. Só que, vê só a sacada agora, qual é a sacada dele. A sacada dele é a seguinte, vê. Deixa eu puxar o K aqui, tá? Eu chamei de K para... Se eu tiver, aqui em cima, ó, se eu tiver log neperiano de e elevado a 20, é a mesma coisa, por exemplo, que log de e elevado a 20 na base e. Como esse número é igual a esse, o expoente desce. Então, significa dizer o seguinte, que esse expoente aqui todinho, ó, ele vai descer. Então, a conta é menos 0,0805t, log neperiano de 0,2 é menos 1,61. Quando você dividir, t é igual a 20 anos. Ou seja, essa coisa aconteceu 20 anos depois de 2000. Então, é 2000 mais 20, 2020. A alternativa que você procura é a letra C, 2020. E a última, que eu acho que foi a mais esperada de todos os alunos que fizeram matemática comigo e a mais cantada, que eu mais falei, que caiu em todas as provas, Uninasal, Unicap, SESMAC, aquela questão do falso positivo e falso negativo de probabilidade. Claro que sim. Em uma certa população, 15% sofrem de algum tipo de alergia e são classificados como alérgicos para fim de planejamento de saúde pública. Vamos nessa? Melhor valor para a população, ou 100 ou 1.000. Então, eu criei 1.000. Desses 1.000, existe o pessoal com alergia, existe o pessoal sem alergia.
Alérgico é 15% da população, ou seja, 150, 85%, 85%. R$ 850. Continua. Sendo alérgico, ou seja, sendo alérgico, os 150, a probabilidade sendo alérgico, tinha pulado aqui, a probabilidade dele ter reação a um antibiótico é 0,4 ou 40%. E dele, ele não alérgico, sofrer a alergia, né? O remédio, o efeito do remédio é 0,08. Então, peraí, calma. Então, vamos separar. Se você é alérgico, ter reação é 40%. Então, aqui você pode ter com, apagar, com reação, sem reação. Ou seja, com reação, vamos tirar, cadê? 40% de 150, ou seja, 60. Consequentemente, 150 menos 60, 90. Aí vamos fazer o mesmo esqueminha aqui, ó. Bora. De novo. Com reação, sem reação. Se você é não alérgico, a probabilidade é de 8%. Então, eu vou tirar 8% de 850, que vai dar 68. E de 68 para 850, 782. Lembrando sempre que eu falei isso exaustivamente, esse tipo de problema é sempre condicional. Se uma pessoa dessa população teve reação, ou seja, escolhendo uma pessoa ao acaso que teve reação, só que ele pode ter reação sendo alérgico e ele pode ter reação não sendo alérgico. Lembrando que probabilidade é a divisão do que eu quero, favorável, pelo que eu tenho, possível. Casos possíveis é todo pessoal que tem alergia, ou seja, 68. Deixa eu apagar aqui. Dá mais em cima um pouquinho. 68, que é o alérgico com reação. Desculpa, 60. 60, que é o alérgico com reação. Que é o alérgico com reação. E 68, que é o alérgico sem reação. Qual a probabilidade de ele não ser alérgico? Não ser alérgico. Não ser alérgico. Não ser alérgico. 68. Então, eu tenho 68 para 128. Ou seja, 34 para 64. Ou seja, 17 para 32. A alternativa correta é a letra B. Essa foi a prova da FPS na íntegra. Show? Espero que tenham gostado da resolução. Comentem aí, deixe seu comentário, o que achou da resolução. E se gostou, vai fazer mais vezes, tá bom? Obrigado a todos pela confiança. Valeu!